tempestade de São Paulo urrava, chicoteando a pista de pouso particular. A chuva descia como lâminas d'água, fazendo o asfalto reluzir sob as luzes severas. Um Gulfstream G650, polido até brilhar, esperava com seus motores zumbindo como um predador prestes a decolar. Ali, no meio do caos, estava Mariana Silva, a mão apoiada na barriga saliente, a outra agarrando a manga do casaco de seu marido, Gabriel Mendes. "Por favor, não me deixe assim!" Ela sussurrou, a voz trêmula de súplica. Seus olhos, antes cheios de amor, imploravam por misericórdia. O maxilar de Gabriel se contraiu, cada linha de seu rosto esculpida pela impaciência. "Você está me arrastando para baixo, Mariana. Eu tenho uma vida me esperando, uma vida na qual você nunca se encaixará." Ao seu lado, Isabela Costa sorria de forma presunçosa, seus lábios vermelhos se curvando em triunfo. Ela passou a mão cuidadosamente arrumada pelo braço de Gabriel, como se estivesse marcando o território. O aguaceiro engrossou, e Mariana escorregou, os joelhos cedendo. Ela tentou se segurar no braço de Gabriel, mas ele a empurrou. Não foi um tropeço, foi um abandono deliberado. Seu corpo atingiu o chão com um baque nauseante, o impacto sacudindo seu ventre. Uma dor excruciante explodiu em seu abdômen. Pessoas por perto, abrigadas sob guarda-chuvas, soltaram suspiros e gritos. Alguém chamou a segurança. Mariana pressionou a palma trêmula na barriga. Uma sensação quente se espalhou por sua mão. Era sangue. Um grito ficou preso em sua garganta. Ela ergueu a cabeça, a visão embaçada, procurando no rosto do marido um sinal de remorso. Não havia nenhum. Apenas impaciência. "Levante-se!" Gabriel latiu, puxando Isabela para mais perto, como se o sofrimento de Mariana fosse um mero inconveniente. "Você está me envergonhando." A multidão murmurou em descrença, telefones se levantando, flashes piscando. Isabela se inclinou no ouvido de Gabriel, seu sussurro cortando a tempestade. "Ela não passa de uma bagagem." A cabeça de Mariana girou, seu corpo enfraquecendo. Ela se curvou para a frente, protegendo seu filho ainda não nascido. Seu mundo parecia estar se estilhaçando. Então, passos, firmes, propositais, sem hesitação. Um homem alto emergiu das sombras do terminal, a chuva grudando seus cabelos escuros na testa, seu casaco feito sob medida pesado de água. Heitor Carvalho, o bilionário que ninguém esperava ver fora de salas de reunião e manchetes de jornal, estava de repente ali, ajoelhando-se ao lado de Mariana. Sua voz era firme e imponente. "Ela está comigo", ele disse aos espectadores atônitos. Seus olhos encontraram os de Gabriel com uma determinação que calou as vaias. "Esta mulher é minha esposa, e se alguém encostar a mão nela novamente, responderá a mim." A declaração rachou a tempestade como um trovão. Os olhos atordoados de Mariana se arregalaram. Ela tentou protestar, mas seus lábios mal conseguiam formar palavras. Heitor deslizou o braço sob seus ombros, protegendo-a da chuva com seu corpo. "Você está segura agora." Ele sussurrou baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. O rosto de Gabriel empalideceu, a raiva e a descrença colidindo. "Ela é minha", ele disse com a voz quase abafada pelo rugido dos motores do jato. Mas Heitor apenas apertou o aperto, levantando Mariana gentilmente, mas com firmeza. Seu olhar nunca vacilou. A multidão explodiu, alguns com aplausos, outros com suspiros. O sorriso de Isabela vacilou. As câmeras piscaram mais rápido, capturando o momento que acenderia as manchetes em todo o mundo. Mariana se agarrou fracamente ao peito de Heitor, sua respiração ofegante, a visão desaparecendo.
A sirene de uma ambulância se aproximava, gemendo cada vez mais perto. E então, uma contração forte rasgou seu corpo, arrancando um grito de seus lábios. A tempestade lá fora não era nada comparada à tempestade dentro dela. Será que seu bebê nasceria naquela noite? Muito antes da tempestade em São Paulo, Mariana Silva vivia uma vida tão comum que ninguém poderia ter previsto seu destino. Ela nasceu em um subúrbio tranquilo, na periferia de Belo Horizonte, filha de uma bibliotecária e um mecânico. Seus pais lhe ensinaram que a dignidade vinha da bondade e que a força muitas vezes usava o rosto do silêncio. Mariana cresceu com roupas de segunda mão, refeições caseiras e sonhos que se estendiam muito além do horizonte de sua pequena cidade. Ela se destacou em literatura, atraída por histórias onde as heroínas resistiam a provações e se levantavam mais fortes. A faculdade era uma esperança distante, mas ela trabalhava à noite em uma lanchonete, guardando cada gorjeta em um envelope gasto. Aos 20 anos, ela ganhou uma bolsa de estudos para cursar educação em inglês, a primeira em sua família a entrar em uma sala de aula universitária. Foi lá que ela conheceu Gabriel Mendes. Ele não era rico naquela época. Ele era um vendedor corporativo em ascensão, com um sorriso afiado, um terno polido e promessas que brilhavam como vidro sob a luz do sol. Gabriel a envolveu em um redemoinho de passeios de carro tarde da noite, flores deixadas na porta de seu dormitório e declarações de amor eterno sussurradas sob céus estrelados. Para Mariana, que só havia conhecido afeição modesta, ele parecia o homem pelo qual ela tinha orado. Quando Gabriel a pediu em casamento após um ano, os amigos de Mariana a avisaram que ele era excessivamente ambicioso, mas ela acreditava que o amor podia suavizar as arestas, e ela disse sim. O casamento deles foi simples, apenas a família, um vestido emprestado e um salão alugado. Ela pensou que estava entrando em uma história de para sempre. No começo, o casamento deles foi doce. Eles moravam em um apartamento minúsculo onde Mariana cozinhava, corrigia provas e esperava Gabriel voltar do trabalho. Ele chegava em casa com histórias de negócios fechados e clientes conquistados, sempre falando sobre o futuro que estavam construindo. Ela acreditou nele. Ela confiava nele. Quando Mariana descobriu que estava grávida, ela ficou aterrorizada, mas esperançosa. Ela imaginou noites embalando seu bebê para dormir, as mãos de Gabriel firmes em seu ombro, os três formando uma pequena equipe contra o mundo. Por um breve momento, Gabriel pareceu emocionado. Ele falava sobre berços e nomes, e até beijava a barriga dela como se realmente quisesse dizer aquilo. Mas a ambição tem dentes afiados. Com o passar dos meses, Gabriel ficou inquieto. Ele reclamava das contas, a zombava dela por trabalhar pouco e debochava das mudanças que a gravidez trazia ao seu corpo. Suas palavras, antes carinhosas, se tornaram cortantes. Ele passava mais noites trabalhando até tarde, voltando para casa com um perfume que não era o dela pairando em seu terno. Mariana tentou ignorar os sussurros. Ela dizia a si mesma que o estresse havia envenenado o espírito dele e que o homem que ela amava ainda estava enterrado dentro dele. Mas no fundo, ela sentia o chão tremer sob seus pés. Ela não era mais sua parceira. Ela era seu fardo. Ainda assim, ela se agarrou, pelo bebê, pelos votos, pela memória de quem ele um dia foi. Seus pais a haviam ensinado que a lealdade era sagrada, e ela se apegou a essa lição, mesmo quando Gabriel se afastava cada vez mais. O ponto de ruptura veio quando Isabela apareceu, uma mulher mais jovem, mais voraz, sem vergonha de seu papel como amante de Gabriel. Mariana sentiu a faca girar,
mas engoliu a dor. Ela carregou seu filho, deu suas aulas e rezou para que o amor ainda pudesse redimi-lo. Ela nunca imaginou que a redenção chegaria, não de seu marido, mas de um estranho cujos passos um dia trovejariam sobre uma pista de pouso em tempestade. O nome desse estranho era Heitor Carvalho. Gabriel Mendes não nasceu na riqueza. Ele cresceu em um apartamento apertado na Vila Madalena, filho de um pai amargurado que apostava cada salário e de uma mãe que trabalhava em 2 empregos apenas para manter as luzes acesas. Desde o início, Gabriel jurou que nunca mais ficaria preso na pobreza. Ele desprezava o cheiro de cerveja barata, o som de contas vencidas sendo jogadas na mesa e a humilhação de usar tênis de segunda mão que rangiam a cada passo. A ambição queimava dentro dele como fogo. Na escola, ele era o garoto que pegava atalhos, mas de alguma forma conseguia passar de ano com charme. Ele não era o mais inteligente, mas era persuasivo. Ele podia vender um projeto fracassado como genial e convencer professores a lhe darem outra chance. Essa habilidade para manipulação se tornou sua maior arma. Após a faculdade, Gabriel conseguiu um emprego de vendas em uma empresa de tecnologia de médio porte. Ele trabalhava longas horas, não por paixão, mas porque ansiava por poder. Ele aprendeu a lisonjear chefes, a roubar o crédito pelas ideias dos outros, a se fazer parecer indispensável. Aos 28 anos, ele garantiu uma promoção para a gerência e, com ela, um salário que lhe deu um gostinho da vida que ele sempre quisera. Mariana tinha sido sua âncora durante aqueles primeiros anos. Sua calidez suavizava as arestas de sua ambição. Mas à medida que a renda de Gabriel crescia, sua arrogância também crescia. O apartamento modesto não mais o satisfazia. Ele queria coberturas, ternos feitos sob medida, carros de luxo com interiores de couro que cheiravam a conquista. As refeições e as palavras gentis de Mariana começaram a parecer pequenas diante do brilho de seu novo mundo. Em festas da empresa, Gabriel prosperava. Ele apertava as mãos de executivos, ria alto demais de suas piadas e sempre tinha uma taça de champanhe na mão. Quanto mais ele subia, mais ele olhava para Mariana com desdém. Ela ainda era a professora com as mãos manchadas de tinta e roupas simples. Ela não se encaixava na imagem glamourosa que ele estava pintando para si mesmo. A mudança final veio no dia em que ele conheceu Isabela Costa. Ela era uma ambiciosa associada júnior em sua empresa, jovem, elegante e faminta por avanço. Onde Mariana via as falhas de Gabriel, Isabela alimentava seu ego. Ela lhe dizia que ele era brilhante, destinado à grandeza. Ela se tornou o espelho que refletia o homem que ele queria acreditar que era. Começou com almoços, depois reuniões até tarde da noite e, em breve, um caso. Mariana, carregando seu filho, foi empurrada ainda mais para as sombras, enquanto Isabela se tornava seu segredo reluzente. Mas Gabriel não sentia vergonha. Ele desfilava com Isabela em clubes exclusivos, sussurrava promessas em seu ouvido e dizia a si mesmo que merecia. Afinal, ele havia se arrastado para fora do nada. Ele não tinha o direito de desfrutar de tudo o que a vida podia oferecer? A arrogância se tornou perigosa. Ele apostava fundos da empresa, subornava clientes com presentes luxuosos e mentia para investidores. Cada risco o tornava mais ousado. Cada vitória o convencia de que ele era intocável. Ele olhava para Mariana não como uma esposa, mas como uma lembrança da vida pequena e fraca que ele queria apagar. No momento em que Mariana implorou a ele no aeroporto, Gabriel já havia reescrito sua história. Em sua mente,
Ela não era uma parceira. Ela era uma âncora o arrastando para baixo. E âncoras, ele acreditava, eram feitas para serem cortadas. Mas o destino tem uma maneira de humilhar homens que confundem crueldade com força. Gabriel estava prestes a aprender que sua maior queda viria não de inimigos, mas da mulher que ele traiu. A noite da tempestade no aeroporto não foi um acidente. Gabriel a orquestrou com precisão, determinado a dar uma declaração para Mariana e para o mundo. Seu Gulfstream G650 estava esperando na pista, polido para um brilho simples, o símbolo máximo do sucesso que ele tanto ansiava. Isabela se agarrava ao seu braço, envolta em um sobretudo de grife que cintilava na chuva, cada parte da amante que acreditava já ter vencido. Mariana estava de pé perto das portas do terminal, seu casaco fino contra o vento frio, uma mão sobre a barriga, a outra agarrando a beirada de sua pequena bolsa. Seu rosto estava pálido, o cansaço pesando em suas feições, mas seus olhos mantinham um vislumbre de esperança desesperada. Ela pensou que talvez pudesse raciocinar com ele, lembrá-lo da vida que crescia dentro dela. "Gabriel, por favor", ela chamou, sua voz quebrando enquanto ela cambaleava para frente sobre o pavimento escorregadio. "Eu sou sua esposa, estou carregando seu filho, não me deixe assim." O passo de Gabriel não vacilou. Seus olhos, antes cheios de calor quando olhavam para ela, agora continham apenas desdém. "Você não passa de um peso morto, Mariana", ele disse, puxando Isabela para mais perto. "Eu tenho um futuro, e você não faz parte dele." A pequena multidão de funcionários e seguranças parou. Seus olhos se moveram entre o casal glamouroso e a esposa quebrada que os perseguia. A chuva caiu mais forte, borrando a máscara nos cílios de Mariana enquanto ela o alcançava, agarrando seu braço para se equilibrar. Foi então que Gabriel a empurrou. O empurrão não foi gentil, não foi um deslize de temperamento, foi deliberado. O corpo de Mariana atingiu o chão com uma força nauseante. Ela ofegou, um grito agudo rasgando sua garganta enquanto a dor se espalhava por seu abdômen. Sua mão voou para a barriga e quando ela a puxou de volta, o carmesim manchava sua palma. A cor brilhava sob as luzes severas da pista, chocando os espectadores e os deixando em silêncio. "Gabriel!" ela gritou, sua voz ecoando pela pista, mas seu marido apenas balançou a cabeça, o rosto retorcido de nojo. "Você deveria ter ficado em casa", ele cuspiu. "Olhe para você agora, patética." Isabela sorriu presunçosamente, seus olhos olhando para Mariana com frieza e divertimento. "Deixa ela apodrecer", ela sussurrou no ouvido de Gabriel, alto o suficiente para Mariana ouvir. Telefones se ergueram, câmeras piscaram. Em segundos, a cena foi capturada. O poderoso empresário abandonando sua esposa grávida na chuva enquanto se agarrava à sua amante. Suspiros se espalharam pela multidão, sussurros se espalhando como um incêndio. Mariana tentou se levantar, mas outra onda de dor esmagou sua força. Seus joelhos cederam e ela desabou novamente, soluçando. "O bebê", ela sussurrou, a voz mal audível. E então, através da tempestade, vieram passos. Não apressados, mas firmes, deliberados, cortando o caos como uma lâmina. Um homem emergiu das sombras do terminal, sua figura alta e imponente. A tempestade parecia fazer uma pausa ao redor dele. Era Heitor Carvalho, o bilionário que ninguém esperava ver ali. Seus olhos se fixaram em Mariana, então se moveram para Gabriel com uma agudeza que poderia cortar aço. "Você já fez o suficiente", disse Heitor, sua voz calma, mas trovejante. Ele se colocou entre Mariana e Gabriel, ajoelhando-se ao lado dela.
A chuva encharcava seu casaco, mas ele não se importou. Ele a levantou gentilmente em seus braços, protegendo seu corpo trêmulo da chuva. Então, alto o suficiente para que todos ouvissem, Heitor declarou: "Esta mulher é minha esposa, e eu a protegerei com tudo o que tenho." A multidão ofegou, o rosto de Gabriel perdeu a cor, as câmeras piscaram descontroladamente. E Mariana, agarrada à consciência, percebeu que o mundo acabara de testemunhar o momento em que sua vida e o império de Gabriel começaram a desmoronar. A ambulância rasgou as ruas alagadas de São Paulo, a sirene lamentando como um animal ferido. Lá dentro, as luzes fluorescentes cintilavam contra a pele pálida de Mariana. Ela estava deitada na maca, sua respiração vindo em curtos e ofegantes suspiros. Cada contração a atingia como uma onda quebrando contra uma praia frágil. Suas mãos trêmulas se agarravam à manga de Heitor, como se sua presença sozinha a prendesse à vida. "Por favor, meu bebê," ela sussurrou, a voz quebrando. Lágrimas escorriam por suas bochechas, misturando-se com a chuva ainda grudada em seu cabelo. "Não deixe que nada aconteça com meu bebê." Heitor se inclinou, seu tom firme, mesmo enquanto o medo gravava linhas em seu rosto. "Você está segura, os dois estão seguros, eu prometo." Ele pressionou a mão dela firmemente contra seu peito para que ela pudesse sentir seu batimento cardíaco, forte e inabalável. "Aguenta firme, Mariana, eu não vou a lugar nenhum." Os paramédicos trocaram olhares. "Ela está dilatando rápido demais," um deles murmurou. "Este bebê vai nascer esta noite, quer estejamos prontos ou não." Os soluços de Mariana se aprofundaram. Ela havia sonhado com um quarto de hospital tranquilo, Gabriel ao seu lado, sussurrando conforto enquanto ela trazia seu filho ao mundo. Em vez disso, seu marido a havia deixado sangrando no pavimento. O homem em quem ela um dia confiou havia escolhido outra mulher em detrimento de seu filho ainda não nascido. A maca balançou quando a ambulância desviou. Mariana gritou, arqueando-se contra as tiras. "Por que, Gabriel?" Ela ofegou. "Por que eu não fui o suficiente?" Heitor apertou o aperto em sua mão. Seus olhos se suavizaram, cheios de algo feroz e protetor. "Não gaste mais um fôlego com ele. Ele não merece. Você e seu filho são o que importa agora." No momento em que eles entraram na sala de emergência, o caos se instalou. Médicos e enfermeiros correram para encontrá-los, levando Mariana por corredores austeros que cheiravam a antisséptico e desespero. "Trauma abdominal grave, possível descolamento de placenta", gritou um médico. "Precisamos de uma sala de parto preparada agora." O pânico de Mariana se intensificou. Seus gritos preencheram o espaço estéril. "Por favor, salvem meu bebê", ela implorou. Sua voz rouca e desesperada. "Não deixe ele morrer por minha causa." As enfermeiras pressionaram oxigênio sobre a boca dela, mas seus olhos grandes e aterrorizados permaneceram fixos em Heitor. Ela tentou levantar a mão em sua direção, e ele a segurou instantaneamente. "Estou bem aqui", ele a garantiu, caminhando ao lado da maca, mesmo enquanto os atendentes tentavam empurrá-lo de volta. Sua presença se tornou sua âncora. "Você não está sozinha, Mariana. Você me ouve? Não mais." A porta da sala de parto se abriu. Máquinas apitavam, luvas se estalaram, ordens voavam como balas no ar. Mariana gritou novamente, segurando a mão de Heitor, até que seus nós dos dedos ficassem brancos. Ela não estava apenas lutando por si mesma, ela estava lutando pela vida dentro dela, a única coisa pura que Gabriel tentou descartar. Seu peito se erguia enquanto outra contração a rasgava. "Diga-me, ele vai viver", ela implorou ao médico, soluçando tanto que sua voz rachou. "Por favor, diga-me que meu bebê vai viver." O médico olhou para Heitor, depois para Mariana.
Faremos tudo o que pudermos. Heitor se inclinou, sua voz firme como pedra. Ele vai viver, Mariana, e você também. Eu não vou soltar a mão de vocês dois. E enquanto os monitores gritavam e o corpo de Mariana se contorcia com a luta de sua vida, a tempestade lá fora batia mais forte, ecoando a tempestade que se agitava em seu coração frágil. Enquanto os gritos de Mariana ecoavam pelo estéril quarto de hospital, Gabriel Mendes estava levantando uma taça de champanhe em uma suíte de cobertura com vista para a cidade encharcada pela tempestade. Ele se recostou em uma cadeira de couro, o paletó de smoking jogado de lado, a gravata afrouxada. Isabela Costa estava recostada à sua frente, encolhida como um gato no sofá de veludo, seu vestido vermelho colado a cada curva. Aos novos começos, ela ronronou, batendo sua taça na dele. O cristal ressoou, zombeteiro em seu brinde. Gabriel sorriu, esvaziando sua bebida de uma só vez. A liberdade, ele corrigiu. Chega de choramingar sobre contas, chega de arrastar um peso por aí. Mariana estava me segurando. Agora posso me concentrar na vida que mereço. Isabela inclinou a cabeça, seus olhos brilhando. E o bebê? Gabriel acenou com a mão de forma desdenhosa, servindo-se de outra taça. Peso morto também. Aquele moleque nunca fez parte do plano. Eu não lutei para sair do nada, para ficar preso com fraldas e mamadas à meia-noite. Ela vai se virar ou não? De qualquer forma, não é problema meu. Isabela riu baixinho, embora houvesse uma ponta em seu riso. Frio, Gabriel, mesmo para você. Ele se inclinou para a frente, pousando sua taça com um tilintar agudo. Você acha que me importo com o que as pessoas dizem? Passei a vida inteira rastejando para fora da sarjeta. Agora tenho dinheiro, poder, conexões. Mariana era apenas uma sombra de quem eu costumava ser. Você... A mão dele deslizou pela coxa de Isabela. Você é meu futuro. Isabela arqueou uma sobrancelha, mas não se afastou. Ela havia jogado o jogo tempo suficiente para saber o que Gabriel realmente queria dizer. Ela era seu acessório, a prova de que ele podia melhorar sua vida, e por enquanto isso lhe agradava. Um relâmpago brilhou sobre o horizonte, iluminando a curva satisfeita da boca de Gabriel. Ele já estava imaginando as manchetes que ele queria. Grupo Mendes expande alcance global. Ele se imaginava fotografado em iates, em galas, em salas de reunião. Isabela em seu braço, Mariana apagada da existência. Mas sob o trovão, uma tempestade diferente estava se formando. Sussurros sobre o incidente no aeroporto já estavam se espalhando online. Passageiros e funcionários haviam capturado o empurrão em seus telefones, postando vídeos granulados de uma mulher grávida desabando sobre o pavimento molhado. As imagens eram borradas, mas a crueldade era inconfundível. Ao amanhecer, aqueles clipes acenderiam as redes sociais. O rosto de Gabriel seria marcado pela vergonha que ele ainda não sentia. Por enquanto, no entanto, ele se deliciava com a ignorância. Isabela serviu mais champanhe, aninhando-se ao seu lado. E agora, o que vem por aí? Ela perguntou. Agora que você a descartou. Gabriel riu, seu tom pingando arrogância. O que vem por aí? Eu subo mais alto do que qualquer um jamais pensou ser possível. No momento em que Mariana conseguir se levantar, eu serei intocável. Isabela se inclinou para ele, mas seus olhos se moveram para as janelas açoitadas pela chuva. Ela já tinha visto homens poderosos caírem antes, e algo na maneira como Gabriel desconsiderou Mariana a deixou inquieta. Uma mulher descartada, sem nada a perder, poderia ser mais perigosa do que 1000 rivais. Mas Gabriel Mendes não percebeu o brilho de dúvida no rosto de sua amante. Ele levantou a taça mais uma vez, saboreando o gosto de sua vitória imaginada.
O que ele não sabia era que naquele exato momento, Mariana estava lutando por sua vida e o mundo estava prestes a se virar contra ele. A sala de parto ardia em urgência, cada canto zumbindo com um caos controlado. Luzes fortes inundavam o espaço, lançando sombras duras sobre os rostos dos médicos e enfermeiras enquanto eles se moviam com precisão afiada. Mariana estava deitada na cama, seu vestido de hospital colado a ela com suor e medo. Seu cabelo grudava em sua testa em mechas úmidas, seus nós dos dedos brancos, enquanto ela segurava a mão de Heitor, como se fosse a única coisa que a mantinha ancorada na terra. Sua voz quebrou entre as contrações. Por favor, não me deixe perdê-lo. Heitor se curvou, sua testa quase tocando a dela. Sua voz, baixa e firme, abafava o barulho das ordens médicas ao redor deles. Você não vai. Você me ouve, Mariana. Você é mais forte do que esta tempestade. Seu filho também é mais forte. O monitor apitava em rajadas irregulares. Uma das enfermeiras olhou para a tela, seus lábios se apertando. Frequência cardíaca fetal caindo. Ela anunciou. O médico imediatamente deu ordens. Precisamos agir rápido. Preparar para o parto de emergência. Se não agirmos agora, tanto a mãe quanto a criança correm risco. O peito de Mariana subiu e desceu. O terror agarrou seus pulmões como uma morsa. Ela podia sentir seu corpo atraindo, se contraindo cedo demais, violentamente demais. Ela pensou em Gabriel, seu empurrão, seu escárnio, suas palavras frias. A raiva cintilou através da dor, um surto de determinação para não deixar que sua crueldade roubasse a única coisa que ela ainda tinha. O médico se inclinou sobre ela. Mariana, eu preciso que você empurre quando eu disser. Você entende? Lágrimas escorriam por seu rosto. Estou com medo. O aperto de Heitor se intensificou, seu polegar roçando sua pele úmida. Então pegue minha coragem emprestada, ele sussurrou ferozmente. Eu a carregarei para vocês dois. A próxima contração a rasgou e Mariana gritou, seu corpo arqueando-se contra a cama. O som era cru, primal, ecoando pelos corredores estéreis. Enfermeiras pressionaram seu abdômen, guiando sua força, enquanto o médico insistia. Empurre, Mariana, agora. Ela empurrou com cada grama de força que lhe restava. Sua visão embaçou com as lágrimas, o quarto girando, mas ela se recusou a parar. Cada grito, cada esforço era uma batalha entre o desespero e a esperança. De repente, o choro estridente de um recém-nascido perfurou a sala. Era fraco, mas era vida. Mariana desabou na cama, soluçando de alívio. Seus braços tremeram enquanto a enfermeira colocava o pequeno embrulho em seu peito. A pele do bebê estava manchada, sua respiração superficial, mas seus minúsculos dedos se curvaram em torno de seu vestido, como se estivesse se agarrando a ela com o mesmo desespero com que ela se agarrou a Heitor. As lágrimas de Mariana encharcaram o cabelo macio do recém-nascido. Meu bebê, meu lindo garoto. Os olhos de Heitor brilharam enquanto ele se inclinava, dando um beijo terno na têmpora de Mariana. Ele olhou para a criança frágil, o assombro suavizando cada linha de seu rosto geralmente composto. Ele é perfeito, Mariana observou, seu coração inchando com a visão. Pela primeira vez em semanas, o calor substituiu a dor oca dentro dela. A imagem de Heitor segurando seu filho se gravou em sua alma. Uma imagem que ela nunca esperou querer, mas agora não conseguia esquecer. Naquela noite, enquanto ela se acomodava de volta na cama, Heitor permaneceu ao seu lado. Ele leu em voz alta um dos livros que ela amava.
Sua voz profunda preenchia o quarto silencioso. Mariana adormeceu com seu bebê seguro na UTI neonatal e a presença firme de Heitor ao seu lado. E embora nenhum deles falasse em voz alta, algo não dito havia começado a crescer. Um laço forjado não por riqueza ou poder, mas por amor, confiança e o frágil milagre de uma criança que sobreviveu à tempestade. Enquanto Mariana se agarrava à vida e a seu frágil recém-nascido no hospital, outra tempestade estava irrompendo no mundo digital. O empurrão no aeroporto não passou despercebido. Dezenas de testemunhas o gravaram, seus telefones capturando cada detalhe chocante. A súplica desesperada da mulher grávida, o empurrão brutal, o sangue em suas mãos e a fria indiferença no rosto de Gabriel Mendes. À meia-noite, o primeiro vídeo chegou às redes sociais. Em poucos minutos, as hashtags explodiram. Traição no aeroporto, esposa grávida empurrada. Gabriel Mendes exposto. O clipe granulado rodava em loop, mostrando Gabriel se virando com Isabela em seu braço, enquanto Mariana desabava no chão. O site acendeu uma indignação coletiva. "Este homem é humano?" uma pessoa comentou. "Ela está carregando o filho dele e ele simplesmente a joga fora como lixo. Este monstro tem uma amante e nenhuma alma." Os noticiários pegaram a história em uma hora. Ao amanhecer, o nome de Mariana era um dos assuntos mais comentados no país. As manchetes eram impiedosas. Executivo corporativo empurra a esposa grávida na tempestade, amante assiste. Programas de televisão repetiam o clipe, âncoras balançando a cabeça em desgosto. Nas salas de reunião, Gabriel outrora dominava. Os sussurros se transformaram em alarme. Investidores que antes elogiavam sua ambição implacável, agora questionavam seu julgamento. "Se ele trata a própria esposa assim", um executivo murmurou em uma ligação vazada. "O que ele faz com seus funcionários conosco?" Enquanto isso, Isabela rolava a tela através da tempestade de fúria, com os dedos trêmulos. Suas fotos glamorosas com Gabriel, antes cheias de elogios, agora estavam inundadas de veneno. "Destruidora de lares, desgraça, saia enquanto pode." Seu estômago se revirou quando ela percebeu que o mundo não estava apenas condenando Gabriel, ele a estava arrastando para baixo junto com ele. Gabriel, no entanto, se recusou a ver as paredes se fechando. Sentado em seu escritório na manhã seguinte, ele jogou o jornal em sua mesa. A primeira página gritava sua queda. Empresário empurra a esposa grávida no aeroporto, flagrado por câmeras. "Isso é lixo", ele rosnou, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. "Uma manchete ruim vai passar." Isabela, pálida e abalada, não respondeu. Ela sabia que não. O público não estava apenas bravo, ele estava furioso. E uma vez que a raiva pegava fogo online, não havia como extingui-la. Em contraste, o hospital onde Mariana se recuperava foi inundado com flores, cartões e mensagens de apoio. Estranhos que nunca tinham ouvido seu nome antes, agora a chamavam de um símbolo de resiliência. "Fique forte, Mariana", dizia um bilhete. "O mundo está do seu lado." Heitor Carvalho assistiu a tudo se desenrolar de uma distância discreta. Ele se sentou ao lado da cama de Mariana, seu telefone vibrando com atualizações de sua equipe de mídia. "A história está em toda parte", seu assistente sussurrou. Heitor olhou para Mariana, seu rosto pálido contra o travesseiro, seu filho recém-nascido lutando por cada respiração na unidade neonatal. "Isto não é apenas um escândalo", disse Heitor calmamente. "Isto é um acerto de contas." E ele estava certo. Patrocinadores começaram a se retirar dos empreendimentos de Gabriel. Uma marca de luxo divulgou um comunicado.
Não nos associamos a homens que fazem mal a mulheres. Acionistas exigiram reuniões de emergência. Seu império, outrora construído sobre charme e manipulação, tremeu sob o peso da fúria pública. E enquanto Gabriel gritava para seu mundo em colapso, Mariana, sem saber, se agarrava ao seu frágil filho, destinada a se levantar das cinzas da traição que quase a destruiu. Os dias após a tempestade se misturaram em uma névoa de dor e resiliência silenciosa. Mariana estava deitada na cama do hospital, seu corpo fraco, costurado com o cansaço de uma batalha que ela nunca pensou que lutaria tão cedo. A cada manhã, ela acordava com a picada antisséptica do leito, o apito rítmico dos monitores e a dor oca da ausência quando seu recém-nascido era levado para a unidade neonatal para observação. Cada movimento enviava ondas de dor através de seu corpo. No entanto, toda vez que ela ouvia o choro fraco de bebês em quartos próximos, seu coração se apertava com determinação. Ela sussurrava para si mesma: aguente por ele, seja forte por ele. Heitor Carvalho nunca saiu do seu lado. Ele não era da família, mas a equipe o tratava como se fosse seu guardião. Sua presença era constante. Uma cadeira silenciosa puxada para perto de sua cama, flores frescas chegando diariamente, refeições quentes substituídas sem serem tocadas quando ela estava fraca demais para comer. Sua agenda como um bilionário CEO, antes medida por negócios e conferências, se curvou inteiramente em torno da recuperação de Mariana. Uma noite, enquanto a chuva batia suavemente na janela, Heitor estava lendo relatórios em seu tablet enquanto Mariana se mexia e acordava. Sua voz era frágil, quebrando o silêncio. Por que você ainda está aqui? Ele imediatamente colocou o tablet de lado. Porque você não deveria estar sozinha. Não agora. Não depois de tudo o que você suportou. Seus olhos se encheram de lágrimas que ela tentou suprimir. Eu não entendo. Gabriel, ele deveria ter estado aqui. Ele deveria ter sido o único a segurar minha mão. O olhar de Heitor endureceu, embora seu tom permanecesse gentil. Gabriel fez sua escolha, e agora você tem que fazer a sua. Você pode se afogar na dor que ele lhe deu, ou você pode lutar para se levantar acima dela, por si mesma, por seu filho. Mariana virou o rosto para o teto, lágrimas silenciosas rolando por suas bochechas. Estou com medo, Heitor. Não sei como fazer isso sozinha. Você não estará sozinha, ele disse com firmeza, se inclinando mais perto. Eu vou garantir isso. Na tarde seguinte, uma enfermeira levou Mariana para a unidade neonatal. Ela usava um vestido azul claro, o cabelo penteado para trás por dedos trêmulos. Seu filho estava dentro de uma incubadora, tubos e fios presos ao seu pequeno corpo. Mariana pressionou a mão no vidro, seus lábios tremendo. Ele parece tão frágil, ela sussurrou. Heitor estava ao lado dela, sua mão pairando logo acima de seu ombro, respeitoso, mas protetor. Frágil não significa fraco, ele disse suavemente. Ele é um lutador, assim como a mãe dele. A enfermeira sorriu gentilmente. Ele está melhorando a cada dia. Ele vai ficar mais forte porque você está aqui. Pela primeira vez em dias, um sorriso fraco tocou os lábios de Mariana. Ela sussurrou através do vidro. A mamãe está aqui, pequeno. A mamãe não vai te deixar. Naquela noite, quando ela voltou para sua cama, Mariana sentiu um vislumbre de esperança perfurar a névoa do desespero. Heitor capturou aquele brilho em seus olhos e sentiu algo mudar dentro dele. E enquanto Mariana começava a longa estrada para a cura, Heitor prometeu silenciosamente que Gabriel Mendes nunca mais teria o poder de machucá-la ou a seu filho. Na manhã seguinte ao escândalo, Gabriel Mendes invadiu seu escritório,
convencido de que poderia esmagar as chamas com pura arrogância. A torre de vidro que levava seu nome sempre foi sua fortaleza, um lugar onde negócios eram fechados e rivais eram silenciados. Mas hoje, o ar parecia diferente. Assistentes evitavam seus olhos, telefones tocavam sem serem atendidos e jornais o seguiam como fumaça de um fogo moribundo. Ele jogou sua pasta na mesa de mogno, seu reflexo o encarando da superfície brilhante. Seu telefone zumbia com ligação após ligação. Membros do conselho, investidores, até mesmo antigos aliados exigindo explicações. Ele ignorou todos eles. Em vez disso, ele serviu a si mesmo um uísque, embora fossem apenas 10 da manhã. Isabela entrou discretamente, óculos escuros protegendo seu rosto mesmo dentro de casa. Ela jogou um jornal dobrado em sua mesa. As manchetes gritavam em letras grandes. Tubarão corporativo empurra a esposa grávida, flagrado por câmera. Abaixo, a foto. Gabriel com um sorriso de escárnio. Mariana encolhida no chão, a chuva escorrendo em seu rosto como lágrimas. Estão te chamando de monstro, Isabela disse com voz inexpressiva. Gabriel zombou, embora seu aperto no copo se intensificasse. As pessoas adoram indignação. Isso vai passar em uma semana. Mas como se para zombar dele, o telefone do seu escritório tocou. Ele o pegou. É Mendes. A voz do outro lado era fria, calculada. Aqui é o presidente. Estamos convocando uma reunião de emergência do conselho. Com efeito imediato, você está suspenso de sua posição, pendente de investigação. O maxilar de Gabriel se apertou. Você não pode fazer isso. Esta empresa é minha. Não mais, o presidente respondeu. Você se tornou um passivo. Investidores estão se retirando. Não podemos arriscar ficar atrelados ao seu escândalo. A linha ficou muda. Ele atirou o telefone pela sala, esmagando-o contra a parede. Isabela se encolheu, tirando os óculos de sol. Pela primeira vez, ela parecia incerta. Gabriel, isso é ruim? Marcas estão rompendo laços. O público te odeia. Você se preocupa com sua carreira? Ele se virou para ela, sua voz pingando veneno. Não se esqueça de quem te puxou para este mundo. Sem mim, você ainda estaria servindo bebidas em festas da indústria. Os lábios dela se curvaram em um sorriso de escárnio. E sem mim, você ainda estaria acorrentado àquela esposinha chata, fingindo que se importava com a família. As palavras atingiram mais fundo do que ela pretendia. Pela primeira vez, a confiança de Gabriel vacilou. Ele se lembrou do rosto de Mariana no aeroporto, pálido, desesperado, cheio de traição. A imagem o assombrava, embora ele a empurrasse para o lado com outro gole de uísque. Ao meio-dia, o estrago se multiplicou. Campanhas nas redes sociais pediam boicotes. Uma marca de carro de luxo divulgou um comunicado. Rompemos todo o patrocínio com Gabriel Mendes, com efeito imediato. Sua caixa de entrada foi inundada com rejeições, cancelamentos e ameaças de processos judiciais. Ele cambaleou até a janela, olhando para a cidade que um dia se curvou a ele. As ruas fervilhavam de pessoas que já o haviam julgado, condenado. Seu império estava desmoronando, não com o estrondo de um trovão, mas com a pressão constante e implacável da indignação pública. Isabela ficou atrás dele, com os braços cruzados, seu silêncio mais alto do que qualquer acusação. E pela primeira vez, Gabriel Mendes percebeu que o mundo não era mais seu para comandar. Estava escorregando para as mãos da mesma mulher que ele tentou destruir,
A unidade de terapia intensiva neonatal brilhava com luzes azuis suaves, as máquinas zumbindo em uma sinfonia frágil de sobrevivência. Pequenos corpos travavam batalhas colossais dentro de incubadoras transparentes, cada respiração medida por monitores piscando e enfermeiras cautelosas. Entre eles estava o filho de Mariana, envolto em fios e tubos, seu peito subindo e descendo com uma determinação delicada. Mariana pressionou a testa no vidro, suas palmas tremendo enquanto ela sussurrava: "Meu corajoso pequeno lutador." Seus olhos traçavam cada detalhe frágil, seus dedos incrivelmente pequenos, seus lábios minúsculos franzidos em um esforço silencioso. Ela o carregou por 6 meses, sonhou com canções de ninar e paredes de berçário, nunca imaginando que seus primeiros dias juntos seriam uma guerra por ar. Uma enfermeira se aproximou dela. "Ele está estável por enquanto", a mulher disse suavemente. "Cada hora que ele se mantém é uma vitória. Não perca a esperança." Mariana acenou com a cabeça, embora sua garganta doesse de segurar os soluços. "Posso tocá-lo?" ela perguntou timidamente. A enfermeira sorriu gentilmente. "Através da abertura, sim, apenas um dedo. Ajuda os bebês a se sentirem seguros." Mariana deslizou a mão pela pequena abertura e roçou a ponta de seu dedo na mão de seu filho. Para sua surpresa, seus dedos minúsculos se curvaram instintivamente em torno dos dela. Um soluço escapou de seu peito. "Você me conhece", ela sussurrou. "Você sabe que a mamãe está aqui." Atrás dela, Heitor estava em silêncio, sua alta estatura de alguma forma humilde com a visão. Ele havia negociado contratos de bilhões de dólares sem piscar. Mas isso fez suas mãos tremerem. A enfermeira cuidadosamente guiou o bebê para seus braços. Heitor segurou a criança frágil como se estivesse segurando o tesouro mais precioso da terra. O bebê se mexeu, soltando um suave gemido, e então se aninhou em seu peito. A garganta de Heitor se apertou. "Ele é perfeito." Mariana observou, seu coração inchando com a visão. Pela primeira vez em semanas, o calor substituiu a dor oca dentro dela. A imagem de Heitor segurando seu filho se gravou em sua alma. Uma imagem que ela nunca esperou querer, mas agora não conseguia esquecer. Naquela noite, enquanto ela se acomodava de volta na cama, Heitor permaneceu ao seu lado. Ele leu em voz alta um dos livros que ela amava. Sua voz profunda preenchia o quarto silencioso. Mariana adormeceu com seu bebê seguro na UTI neonatal e a presença firme de Heitor ao seu lado. E embora nenhum deles falasse em voz alta, algo não dito havia começado a crescer. Um laço forjado não por riqueza ou poder, mas por amor, confiança e o frágil milagre de uma criança que sobreviveu à tempestade. Isabela Costa sempre acreditou que era inteligente o suficiente para cavalgar a onda de sucesso de Gabriel Mendes. Ele lhe prometeu luxo, influência e um lugar ao seu lado na mesa do poder. Mas agora, em vez de galas com champanhe, ela estava presa dentro de sua cobertura. As cortinas estavam fechadas para bloquear os flashes das câmeras e os manifestantes que gritavam o nome de Mariana na rua. O glamour havia apodrecido em desgraça. Seus contratos de modelo foram rescindidos da noite para o dia. Designers retiraram seus vestidos do seu armário e cada convite que um dia carregou seu nome desapareceu como se ela nunca tivesse existido. O mundo não estava mais deslumbrado por Gabriel,
e, por extensão, o desprezava. Ela se sentou na beira da cama, rolando a tela de seu telefone. Sua timeline inundada de veneno. Destruidora de lares, que vergonha! Você ficou lá rindo enquanto ele empurrava a esposa. Cada comentário a atingia mais fundo. A adoração que ela um dia desfrutou substituída por raiva. Gabriel invadiu o quarto meio bêbado, a gravata solta em volta do pescoço. Eles estão se virando contra mim, ele berrou. O conselho me traiu, a imprensa me crucificou, mas eu vou rastejar de volta. Eles vão se arrepender de ter cruzado o caminho de Gabriel Mendes. Isabela olhou para cima, sua paciência se esgotando. Gabriel, acorde, você está acabado. Cada marca, cada investidor, cada suposto amigo te abandonou. Você não pode se safar disso. Os olhos dele se estreitaram. Então, você também está desistindo de mim? Ela se levantou, sua voz afiada. Eu desisti de tudo por você. Minha carreira, minha reputação, tudo se foi. E para quê? Para te ver se autodestruir. Para ficar ao seu lado enquanto o mundo me vê como uma vilã. Ele sorriu com escárnio, se aproximando. Não haja como se você fosse inocente. Você adorava a atenção. Você adorava ser exibida como um troféu. O temperamento dela estourou. Pelo menos eu não empurrei uma mulher grávida no chão. Isso é culpa sua, Gabriel, não minha. E agora todo mundo sabe que tipo de monstro você realmente é. Pela primeira vez, o silêncio pairou pesado entre eles. A arrogância de Gabriel vacilou. A verdade nas palavras dela cortando mais fundo do que qualquer insulto. Ele percebeu tarde demais que a lealdade de Isabela, frágil como vidro, finalmente havia se estilhaçado. Naquela noite, Isabela fez suas malas. Enquanto as câmeras piscavam lá fora, ela entrou em um carro que a esperava, de cabeça erguida. Pela manhã, os tabloides gritavam com novas manchetes. Amante abandona CEO desgraçado. Isabela Costa fala. A declaração dela foi curta, mas devastadora. Fui cegada pela ambição e seduzida por mentiras. Lamento minha parte na queda de Gabriel Mendes. Minha simpatia está com Mariana e seu filho. Gabriel leu sozinho na cobertura escura, seu império desaparecido, sua amante se tornando uma inimiga e seu nome amaldiçoado em cada tela. E enquanto Mariana se curava na força silenciosa do amor, Gabriel percebeu que a traição final havia chegado. Não de estranhos, mas da mulher que ele pensou que nunca o deixaria. 2 semanas depois da tempestade no aeroporto, Mariana Silva pisou na luz novamente. O hospital a havia aconselhado a se manter em sigilo, a se recuperar discretamente, mas o mundo clamava por sua história. Do lado de fora das portas de vidro, as câmeras se aglomeravam como abutres, seus flashes explodindo contra a noite. No entanto, quando Mariana emergiu segurando seu filho recém-nascido em seus braços, a multidão se calou em silêncio reverente. Ela usava um vestido simples cor creme, o cabelo preso para trás, sem joias, sem glamour, apenas uma mãe, frágil, mas não quebrada. Heitor caminhava ao seu lado, sua alta estatura a protegendo do caos, mas era Mariana de quem as câmeras não conseguiam desviar o olhar. Ela não era mais a mulher soluçando do vídeo viral. Ela era algo mais forte, mais firme. Repórteres gritavam perguntas. Mariana, como você está se sentindo? Você tem algo a dizer para Gabriel Mendes? Quem era o homem que a estava apoiando? Mariana fez uma pausa no microfone que o hospital relutantemente havia montado. Suas mãos tremiam enquanto ela ajustava o cobertor sobre seu filho, mas quando ela falou, sua voz carregava uma força inesperada. Eu não escolhi estar nesta posição. Ela começou suavemente. Mas eu escolho falar agora. O que aconteceu no aeroporto não foi apenas sobre mim,
Foi sobre cada mulher que foi silenciada, cada mãe que foi descartada, cada voz que foi dita que não importava. A multidão se inclinou, hipnotizada. Eu sobrevivi àquela noite por causa do meu filho. Ela continuou, olhando para o pequeno rosto aninhado contra ela. Porque mesmo quando eu pensei que minha vida tinha acabado, eu sabia que a dele estava apenas começando e eu vou gastar cada respiração para garantir que ele cresça em um mundo onde as mulheres são respeitadas, não quebradas. Suas palavras perfuraram as luzes piscando, transmitidas ao vivo para milhões assistindo na televisão. As hashtags explodiram de novo. Mariana fala, levante da tempestade. Heitor colocou uma mão firme em seu ombro, silencioso, mas resoluto. Sua presença não era mais um mistério. As câmeras o reconheceram instantaneamente. Bilionário da tecnologia está ao lado de Mariana Silva. As manchetes berravam. No entanto, Mariana não se apoiou nele para chamar a atenção. O papel dele estava claro. Ele não era a história, ela era. Quando um repórter insistiu, "Você perdoa Gabriel?" Os olhos de Mariana brilharam com dor, mas também com determinação. "O perdão não é meu para conceder", ela respondeu. "A responsabilidade é dele para enfrentar. O que eu sei é isto. Eu não sou mais a esposa dele em espírito, apenas no papel, e em breve nem isso." A multidão explodiu em aplausos, rompendo a tempestade de flashes. Mariana segurou seu filho mais forte, seu coração batendo forte. Pela primeira vez, ela não estava apenas sobrevivendo, ela estava liderando. Naquela noite, os âncoras de notícias repetiram seu discurso com admiração. Comentaristas o chamaram de o momento em que a vítima se tornou a voz de milhões. Doações foram enviadas para abrigos de mulheres em seu nome. Cartas de gratidão inundaram o hospital e Mariana Silva se transformou de um rosto de tragédia em um símbolo de resiliência. E enquanto Gabriel se enfurecia com sua desafio, Mariana voltou para o hospital com Heitor ao seu lado, sem saber que sua jornada havia apenas começado e que seu próximo passo mudaria tudo. Gabriel Mendes estava sentado sozinho na penumbra de sua cobertura, o horizonte da cidade se estendendo diante dele como um lembrete cruel de tudo o que ele havia perdido. Uma vez, ele havia olhado para aquelas torres cintilantes e visto a conquista. Agora, elas zombavam dele. Seu telefone zumbia incessantemente com cobradores de dívidas, investidores irritados e ex-aliados exigindo seu dinheiro de volta. Cada ligação o lembrava do império escorregando por seus dedos. Garrafas espalhavam-se pela mesa de centro, seus conteúdos âmbar há muito tempo esvaziados. A gravata de Gabriel pendia de uma cadeira, sua camisa desabotoada, sua imagem outrora perfeita se desfazendo tão rápido quanto sua reputação. Ele não se barbeava há dias. Seus olhos estavam injetados de sangue, assombrados por noites sem dormir e pelo eco do discurso de Mariana sendo repetido em todas as redes. Ele atirou um copo contra a parede, os cacos se espalhando como seu orgulho. "Ela acha que é mais forte do que eu? Ela acha que pode me humilhar?" Sua voz rouca, quebrada pela raiva. A traição de Isabela ainda ardia. Sua declaração pública condenando-o havia cortado mais fundo do que qualquer faca. Ele havia perdido sua empresa, sua amante e sua imagem pública em questão de dias. Tudo o que lhe restava era amargura. Rolando a tela de seu telefone, ele via o rosto de Mariana em todas as manchetes. Mariana Silva fala, nação se une a ela. Suas palavras simples haviam desmantelado a fortaleza de mentiras que ele havia construído por anos. E ao lado dela, em cada foto, estava Heitor Carvalho.
o bilionário que Gabriel um dia esperou encantar como um aliado de negócios. A visão da mão firme de Heitor no ombro de Mariana acendeu uma fúria que Gabriel não conseguia conter. Ela era minha, ele sussurrou amargamente. Minha para manter, minha para quebrar, minha para controlar. E agora ela desfila como uma heroína? Ele cambaleou até sua mesa, abrindo gavetas e espalhando papéis. Escondido sob contratos e contas não pagas estava um revólver polido e frio. Ele o encarou, o peso do desespero o puxando mais fundo para a escuridão. Se o mundo não me der respeito, ele murmurou, eu o tomarei de volta. Mas mesmo em sua espiral, um vislumbre de medo rastejou por ele. Ele não era apenas odiado, ele era irrelevante. Investidores haviam seguido em frente, a mídia havia coroado Mariana como uma sobrevivente, e a presença de Heitor garantia que ela nunca mais precisaria de Gabriel. Para um homem cuja vida havia sido construída no controle, a irrelevância era pior do que a ruína. Ele desabou na cadeira, segurando a cabeça. Memórias da risada de Mariana, de sua mão em seu braço nos primeiros dias, o assombravam. Por um segundo fugaz, o arrependimento perfurou sua arrogância, mas era tarde demais. O homem que ela havia amado não existia mais. Ele havia sido engolido pela ganância há muito tempo. Lá fora, um trovão quebrou o céu, um relâmpago iluminando seu reflexo na janela. Ele mal reconheceu os olhos vazios que o encaravam de volta. E enquanto Gabriel afundava mais fundo no desespero, murmurando planos de vingança, ele não percebeu que forças muito maiores do que sua raiva estavam se alinhando. Forças que garantiriam que sua queda fosse permanente e a ascensão de Mariana imparável. O salão de baile cintilava sob lustres que gotejavam luz como ouro líquido. Era a gala anual da Fundação Carvalho, um evento onde a elite da cidade se reunia em vestidos e smokings, suas risadas se misturando com as melodias suaves de um quarteto de cordas. No entanto, naquela noite, os olhos de ninguém se detiveram na decoração cintilante ou nas torres de champanhe. Toda a atenção se voltou para a entrada, onde Mariana Silva apareceu no braço de Heitor Carvalho. Ela usava um vestido de safira esvoaçante que se movia como água ao redor de seu corpo. Um delicado colar de diamantes captava a luz a cada passo, mas não eram as joias ou o vestido que mantinham a multidão cativa. Era a própria Mariana. Não mais a mulher trêmula do vídeo viral. Ela caminhava com compostura, de cabeça erguida, seu filho em segurança em casa, sob os cuidados de enfermeiras de confiança. Ela parecia a sobrevivente que havia transformado sua dor em uma força inegável. Heitor, resplandecente em um smoking preto, mantinha a mão na pequena de suas costas, não possessivo, mas protetor, orgulhoso. Ele a guiava através do mar de sussurros e flashes de câmeras, a presença deles juntos, uma declaração que não precisava de palavras. Repórteres se amontoavam nas cordas de veludo. Mariana, como se sente estando aqui esta noite? Ela parou brevemente, seu sorriso calmo medido. Parece um começo, ela respondeu. Lá dentro, aplausos irromperam quando eles entraram no grande salão. Figuras influentes se levantaram de seus assentos, não para Heitor, mas para ela. A história de Mariana havia capturado corações em toda a nação, e naquela noite ela estava não como uma vítima, mas como um símbolo de resiliência. No pódio, Heitor falou primeiro, agradecendo aos convidados por apoiarem o trabalho da Fundação em abrigos de mulheres e cuidados neonatais. Então, para a surpresa de todos,
Ele se virou para Mariana. Há alguém aqui esta noite que incorpora o que a verdadeira força significa, ele disse, sua voz carregando-se através do salão silencioso. A coragem dela inspirou não apenas a mim, mas a milhões. Mariana Silva, você se juntaria a mim? Suspiros se espalharam pela plateia enquanto Mariana subia ao palco. Suas mãos tremiam, mas o aceno tranquilizador de Heitor a acalmou. Ela olhou para o mar de rostos, homens e mulheres poderosos, jornalistas, celebridades, todos esperando. Sua voz, suave, mas resoluta, preencheu o quarto. 2 semanas atrás, eu fui deixada quebrada em uma pista de pouso, descartada pela pessoa que eu pensei que me protegeria mais. Mas naquela noite, eu percebi algo importante. A força não vem daqueles que nos abandonam. Ela vem de nos levantarmos depois que caímos. A multidão se inclinou para a frente, pendurada em suas palavras. Eu estou aqui esta noite, não apenas por mim mesma, mas por cada mulher que foi silenciada, cada criança que merece um começo seguro, cada família despedaçada pela crueldade. Nós não somos fracos, nós não somos invisíveis, nós somos dignos. O salão explodiu em aplausos estrondosos, muitos de pé com lágrimas nos olhos. Heitor se aproximou, seu olhar fixo nela com admiração inconfundível. E enquanto Mariana descia do palco para uma ovação de pé, ela sentiu. Este foi o momento em que sua história mudou de tragédia para triunfo. E a sombra de Gabriel Mendes se foi para sempre. A noite da gala mal havia terminado quando a notícia do último movimento desesperado de Gabriel Mendes atingiu a cidade. Ele invadiu a imprensa com uma declaração selvagem, acusando Mariana e Heitor de conspirarem para destruí-lo. Seus desabafos, com a fala arrastada pelo álcool e amargura, foram transmitidos ao vivo. E em poucas horas, o mundo riu de seu colapso. Antes um temido gigante corporativo, Gabriel agora parecia um homem se desfazendo em público, agarrado a mentiras que ninguém acreditava. O golpe final veio rapidamente. Investigadores federais abriram inquéritos sobre seus negócios fraudulentos, descobrindo anos de desvio de dinheiro escondido. Seus bens foram congelados, sua cobertura apreendida e seus supostos aliados o abandonaram. O testemunho de Isabela, antes seu escudo, tornou-se um punhal. Ela revelou suas ameaças, sua crueldade e sua manipulação às autoridades. O homem que uma vez se gabou de que ninguém poderia tocá-lo agora estava encurralado, despojado de poder, dinheiro e orgulho. Enquanto isso, o mundo de Mariana estava mudando de maneiras que ela nunca imaginou. Com o apoio de Heitor, ela se mudou do hospital para uma casa serena com vista para a água. Seu filho, embora frágil, estava prosperando, seus pequenos choros agora fortes o suficiente para encher suas noites de música em vez de medo. Ela decorou o berçário dele com azuis e brancos suaves, cada detalhe uma promessa da vida que ela lhe daria. Heitor estava lá em cada passo. Ele não era apenas o bilionário ao lado dela. Ele era o homem balançando seu filho à meia-noite, o homem que ouvia seus medos sem julgamento, o homem que a lembrava diariamente que ela não estava sozinha. Lentamente, o coração de Mariana se curou, não porque Heitor a resgatou, mas porque ele respeitou a força dela o suficiente para deixá-la ficar de pé por conta própria. Uma noite tranquila, enquanto o sol se punha e pintava o céu em tons de fogo e ouro, Heitor pegou a mão de Mariana. Seu filho dormia pacificamente no berço ao lado deles. Mariana, ele disse suavemente, sua voz incomumente hesitante, eu nunca
nunca acreditei em destino, não até a noite em que a vi de pé naquela tempestade. Você não me deve nada, mas se você permitir, eu quero passar minha vida provando que você e seu filho são tudo o que eu sempre precisei. Lágrimas encheram os olhos dela, não de dor desta vez, mas de uma alegria que ela pensou que nunca mais sentiria. Ela pegou a mão dele, apertando-a com firmeza. Você já fez isso, Heitor. Você me deu algo que eu pensei que havia desaparecido para sempre: esperança. A notícia da sentença de Gabriel saiu semanas depois. Tempo de prisão por fraude, falência declarada, seu nome reduzido a cinzas na indústria que ele um dia dominou. Ele foi deixado sozinho, esquecido, um conto de advertência sobre ganância e crueldade. Mariana, em contraste, estava na luz. Em uma coletiva de imprensa para a Fundação Carvalho, ela falou mais uma vez: seu bebê em seus braços e Heitor ao seu lado. Este não é o fim da minha história, ela disse, sorrindo através das lágrimas. É o começo, e nenhuma tempestade pode tirar isso de nós. A multidão explodiu em aplausos, seus aplausos ecoando pelo salão. E enquanto Mariana beijava a testa de seu filho com os braços de Heitor firmes ao redor dela, ela sabia que finalmente havia encontrado o que merecia. Não apenas a sobrevivência, mas o amor, a dignidade e um futuro mais brilhante do que ela jamais sonhara. O que você achou da reviravolta do destino para Mariana e Gabriel? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo para mais histórias como essa.